Olá a todos e todas. Nessa aula de língua portuguesa, nós conheceremos um pouco sobre as funções da linguagem. Lá no livro de vocês, traz um pouco desse conceito e algumas atividades. Da página 41 à página 42 vocês podem acompanhar, tá? As funções da linguagem, elas são formas de utilização da língua, segundo a intenção do falante, a intenção de quem está produzindo o texto. Elas são classificadas em 6 tipos. Elas são classificadas em função referencial, função emotiva, função poética, função fática, função conativa e função metalinguística. Eu vou explicar um pouco sobre cada uma delas, tá? Bem resumido para vocês. Cada uma desempenha um papel relacionado aos elementos presentes na comunicação, tá? E que elementos são esses? Emissor, quem está escrevendo o texto, quem está produzindo o texto. Receptor, quem está recebendo, quem está lendo o texto. A mensagem, qual é o conteúdo da mensagem, qual é o assunto da mensagem. O código, que é do que se trata esse texto. O canal, que é o meio pelo qual esse texto chega, sai do emissor para o receptor, que ele chega até o receptor. E o contexto. E eles determinam o objetivo do ato de comunicação. Vocês vão ver daqui a pouco. Mesmo tendo uma função predominante no texto, um mesmo texto ele pode ter mais de uma função, tá? Pode ser emotiva, poética, pode ser junto, apesar de ser uma predominante, ok? A função referencial ou denotativa, ela é chamada também de informativa, tá? Ela tem função referencial, que é o objetivo principal de informar, tá? Referenciar algo, informar e trazer um texto informativo. Por exemplo, um texto de jornal, ele traz uma informação. E ela é voltada para o contexto da comunicação. Esse tipo de escrita é feito em terceira pessoa, ele é objetivo, tá? Por exemplo, a linguagem referencial pode citar materiais didáticos, textos jornalísticos, como eu tinha falado, textos científicos, e todos eles, por meio de uma linguagem denotativa, informam a respeito de algo sem envolver aspectos subjetivos. Emotivos, a linguagem, como eu falei, é direto, é objetivo, é com o único intuito de informar sobre um determinado assunto, tá? Exemplo de uma notícia. Na passada terça-feira, dia 22 de setembro de 2015, o real teve a maior desvalorização da sua história. Nesse sentido, foi preciso desembolsar uma certa quantidade para comprar $1. Recorde-se que o real foi lançado há mais de 20 anos, mais precisamente em julho de 1994, que aí é um exemplo de uma notícia por meio dessa função denotativa ou referencial, né? Que ela é objetiva, ela é direta, ela traz uma informação, não tem envolvimento nenhum subjetivo e ela é em terceira pessoa, tá? A função emotiva ou expressiva, ela tem o objetivo principal de transmitir emoções. Ela traz sentimentos e subjetividades por meio da própria opinião de quem está escrevendo, certo? Esse tipo de texto escrito em primeira pessoa está voltado para o emissor, ou seja, o foco está no emissor, uma vez que possui um caráter pessoal. Esses textos que têm essa função, geralmente são textos poéticos, cartas, diários, todos eles são marcados pelo uso de sinais de pontuação. Por exemplo, reticências, ponto de exclamação, porque ele é muito subjetivo e tem que trazer realmente toda essa emoção para o texto. Por isso que esses sinais, eles são necessários para que traga de fato essa emoção. Exemplo de e-mail da mãe para os filhos. Meus amores, tenho saudades de vocês. Reticências. Mas não se preocupem, em breve a mamãe chega e vamos aproveitar o tempo perdido bem juntinhos. Sim, consegui adiantar a viagem em uma semana. Isso quer dizer que tenho muito mais trabalho hoje e amanhã.
Quando chegar, quero encontrar essa casa em ordem, combinado? Esse é o exemplo da função que tem totalmente a subjetividade de quem está escrevendo e o foco no receptor, quem está recebendo a mensagem, tá? A função poética, ela é caracterizada, é uma característica das obras literárias e ela possui a marca do sentido conotativo das palavras. Nessa função, o emissor preocupa-se de que maneira a mensagem será transmitida, por meio da escolha das palavras, das expressões e das figuras de linguagem, certo? Por isso que o principal elemento do comunicativo é a mensagem, tá? O principal elemento comunicativo é a mensagem. Note que esse tipo de função não pertence somente aos textos literários. Também encontramos função poética na publicidade e nas expressões cotidianas, em que há o uso frequente de metáforas, ou seja, os provérbios, os trocadilhos, as músicas. Exemplo de uma história sobre a avó. Apesar de não ter frequentado a escola, dizia que a avó era um poço de sabedoria, falava de tudo e sobre tudo e tinha sempre um provérbio debaixo da manga, certo? A função fática ela tem o objetivo de estabelecer ou interromper a comunicação, certo? Do modo que é mais importante a relação entre o emissor e o receptor da mensagem, onde o foco reside no canal da comunicação. Esse tipo de função é muito utilizada nos diálogos, por exemplo, tá? As expressões de cumprimento, de saudação, de discursos. Um exemplo de uma conversa telefônica. Consultório do Dr. João, bom dia. Bom dia. Precisava marcar uma consulta para este mês, se possível. O doutor tem vagas apenas para a semana que vem, entre os dias 7 e 11. Qual a sua preferência? Dia 8 está ótimo. Aí é onde tem a pergunta, a resposta, que o foco está aí nessa relação entre o receptor e o emissor, tá? É esse diálogo, essa troca de informações. A função conativa ou apelativa é aquela conhecida como... usa muito o verbo no imperativo, que ela é usada para convencer o leitor de algo. Para isso, o grande foco no receptor é a mensagem utilizada nas propagandas, ou seja, compre batom, né? Aquela propaganda bem antiga. E o discurso político também, vote em mim, é um apelo, é uma súplica, né? E por trás vai lá de uma ordem. Esse tipo de texto costuma ser apresentado na segunda ou na terceira pessoa, com a presença de verbos no imperativo, como eu já havia falado, e o uso de vocativo. Vocativo é aquele chamamento, né? Chama a pessoa, linda, Jaciara, é um chamamento. É a maneira pela qual você chama a outra pessoa. Exemplos. Vote em mim, entre, não vai se arrepender. Tá apelando, tá aí usando o verbo no modo imperativo. É só amanhã, não perca. Tá chamando, tá tentando aí convencer, tá tentando influenciar a pessoa a fazer aquilo que o emissor quer, né? Tem a função metalinguística. A função metalinguística, ela é caracterizada pelo uso da metalinguagem, ou seja, a linguagem que se refere a ela mesma, a língua falando da língua, certo? Dessa maneira, o emissor explica o código utilizando o próprio código. Um texto que descreve sobre linguagem textual e um documentário cinematográfico que fala sobre linguagem do cinema são alguns exemplos, tá? Uma gramática de língua portuguesa que fala sobre a língua portuguesa. É uma metalinguagem, tá? Exemplo. Escrever é uma forma de expressão gráfica. Isso define o que é escrita, bem como explica a função metalinguística, ou seja, o código falando do próprio código.